Olá, sou professora Delma Evaner, trabalho com ciências na Rede Municipal de Educação de Governador Valadares. Que bom poder estar aqui novamente para falar com você, aluno do 9º ano, continuando o nosso estudo sobre matéria. Na aula passada, na aula anterior, dentro de classificação da matéria, nós falamos sobre substâncias. Substância simples, substância composta, e hoje nós vamos dar uma atenção à mistura. Então, dentro de classificação da matéria hoje, o nosso assunto é sobre mistura. Mistura. Vamos lá, é super fácil. Mistura consiste em colocar em um mesmo recipiente, em uma mesma vasilha, duas ou mais substâncias diferentes. Não vale mesmo a substância. Ela tem que ser diferente da outra ou das outras que estão em um mesmo recipiente. Temos aqui três imagens. Esta aqui, bem comum, a gente costuma utilizar bastante como exemplo. Você já ouviu falar água e óleo não se mistura? Quem falou isto ainda não tinha assistido a aula de ciências. Água e óleo, se estiverem em um mesmo recipiente, é uma mistura sim. Água e óleo não reagem às condições naturais. Então, é diferente. Mistura é diferente de reação. Água é uma substância, óleo é outra substância. São diferentes. Estão em um mesmo recipiente, é mistura. Então, temos aqui um exemplo de mistura. A imagem do meio, nós temos água e temos NaCl, uma substância, o sal de cozinha. Pegou um pouco de água, colocou em um outro recipiente, no mesmo recipiente, pegou um pouco de sal e colocou. É uma mistura. Água é uma substância, sal é outra substância, estão em um mesmo recipiente. É mistura. Elas apresentam aspectos diferentes. Nós vamos continuar falando e você vai compreender perfeitamente. Eu não vejo o sal na água, mas eu vejo o óleo na água. Tranquilo. Bom, na última imagem aparecem até alguns traços mostrando, ó, aquilo ali não tá legal não. Você saberia me dizer por quê? Temos na imagem terceira, dentro do recipiente a gente tem água e gelo. E não é mistura. Pensou rápido aí? Isto mesmo. Água e gelo. É a mesma substância. Essa substância, ela se encontra em dois estados físicos diferentes em um mesmo recipiente. Então não é mistura. É água no estado físico líquido e água no estado físico sólido. Então, destas três imagens que foram apresentadas, somente duas correspondem a exemplo de mistura. Água e óleo é mistura, água e sal de cozinha é mistura também. Então, tem aqui um conceito para você. Você consegue ver aí pela tela. Vamos ler. O que é mistura? É a reunião de duas ou mais substâncias diferentes em um mesmo recipiente. Então, pronto. Ninguém mais vai esquecer. E se alguém falar com você que água e óleo não é uma mistura, você já sabe como conversar e ensinar para a pessoa. Não é isso? Vamos continuar, 9º ano? Bom, conforme a característica visual, as misturas são classificadas em homogênea ou heterogênea. E aqui vale chamar a atenção porque nem sempre, por meio de a olho nu,
ou até mesmo com o uso de óculos, a gente não consegue identificar os componentes de uma mistura e por vezes a gente corre o risco de fazer uma classificação indevida, errada. Então, às vezes, é necessário levar aquela mistura ao microscópio para poder observar. Então, não haverá nenhum procedimento químico, é visual. Então, conforme a característica visual, nós teremos mistura homogênea e heterogênea. Homo, igual. Hétero, diferente. Vamos entender melhor. Quando eu digo que a mistura é homogênea, significa que ao longo do recipiente no qual está a mistura, eu consigo enxergar, observar um único aspecto, uma única característica em toda a mistura. Não há superfície de separação, não há mudança na coloração, então é igual. Por isso, a mistura é homogênea. Ela apresenta apenas uma fase. A gente usa essa linguagem na ciência química, né? Ela será sempre monofásica. A mistura homogênea, ela também pode ser denominada solução. Uma solução se caracteriza pela presença de dois componentes. Sempre que falarmos em solução, estou me referindo à junção, à mistura de um solvente e de um soluto. O que é um solvente? Substância capaz de dissolver outra substância. O que é o soluto? Substância que é dissolvida. Vou pegar como exemplo o meu esmalte. Se eu quiser retirar o esmalte, eu vou utilizar o quê? Acetona. O que é que a acetona fará com o meu esmalte? Dissolverá o esmalte. Então, se a gente tiver esmalte de unha e acetona, acetona é o solvente e o esmalte, o soluto. Na imagem anterior, vamos voltar rapidamente aqui, água e sal. Quem dissolve quem? A água dissolve o sal. Então, aqui eu tenho uma solução. Solvente, água, soluto, o sal de cozinha. Então, homogênea também pode ser chamada de solução, apresenta única fase e não tem como a gente distinguir visualmente os componentes daquela mistura. Alguns exemplos. As ligas metálicas, mistura entre metais. Quando a gente vê uma liga metálica, um aço, a solda, a gente não consegue identificar o que é que foi misturado para resultar naquele produto final. E, no entanto, as ligas metálicas são misturas homogêneas. O ar atmosférico, ele também é uma solução, ele também é uma mistura homogênea. Diferente das ligas metálicas, ele é uma mistura homogênea que contém apenas substâncias no estado gasoso. A gente não percebe, aqui tem o oxigênio, aqui tem o gás carbônico, aqui tem o nitrogênio, hidrogênio. Não, eu percebo uma única fase. Água salgada ou água doce também é uma solução líquida. Solvente, água. E o soluto, os sais que estão presentes nesta mistura, nesta solução. Então, mistura homogênea. Vamos seguir? Temos a mistura heterogênea, diferente. Ao contrário da homogênea, a mistura heterogênea,
ela tem mais de uma fase. Ela pode ser bifásica, trifásica, polifásica. Na mistura heterogênea, eu consigo perceber superfícies de separação. Eu consigo perceber um material com uma textura diferente, com uma coloração diferente. Então, já percebi duas colorações, já é uma mistura heterogênea, já é característica de mistura heterogênea. É possível distinguir os seus componentes. E aqui a gente tem que ter muito cuidado. Não se deve pegar uma mistura ou componentes de uma mistura para ter certeza do seu palpite e cheirar ou levar à boca, né, para realmente provar se o que você estava achando que é realmente. Por quê? Existem misturas, existem materiais que podem ser venenosos, corrosivos e vai acabar causando acidente. Então, vamos lá. Heterogênea, duas ou mais fases, apresenta superfície de separação entre os seus componentes. De olho é possível distinguir que ali tem mais de um componente. Temos aqui 3 exemplos de mistura heterogênea. A primeira, vimos algo parecido anteriormente, mas não tinha esta parte de baixo. Tínhamos uma mistura heterogênea lá no início entre água e óleo. Então, eu já conseguia identificar duas cores, uma superfície de separação. Aqui, além do óleo, da água, eu tenho também um material sólido, areia com algumas pedrinhas. Então, independente da ordem em que eles forem depositados neste recipiente, eles sempre ocuparão esta substância, sempre ocuparão esta posição. Isso está relacionado a quê? A uma propriedade específica da matéria que a gente já estudou, a densidade. O que é mais denso tende a depositar na parte inferior. Então, o óleo tem uma densidade menor, inferior do que a água, e a areia tem uma densidade inferior, menor ainda, nesse caso, maior. Voltando, o óleo tem uma densidade menor, então ele flutua. A areia, ela tem uma densidade maior, então ela afunda. Mistura heterogênea, 3 fases, 3 componentes. Bom, temos aqui um tubo de ensaio que contém sangue. Visualmente, o sangue é uma mistura homogênea e aqui a gente está com o exemplo de mistura heterogênea, porque o sangue, para nós identificarmos as superfícies de contato, distinguir os seus componentes, é preciso que esta observação seja feita a nível microscópico. Mas o sangue, ele é uma mistura heterogênea. E aqui nós temos o granito, que tem também diversos componentes, né? Pelo visual, a gente vê partes bem claras, partes mais escuras, partes intermediárias. E eu gostaria de voltar aqui, já que nós falamos dos componentes da primeira e da terceira imagem, né, que estão aqui como exemplos. No sangue nós vamos encontrar o plasma, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, né? Então, quatro componentes, só que é possível perceber isto apenas através do microscópio. Aqui temos mais algumas imagens de misturas. Vamos, pelo que a gente acabou de falar, homogêneo, heterogêneo, fazer uma análise? Temos aqui um par de alianças.
O que a gente vê, hein? Ah, a gente já sabe, essa aliança é de ouro, mas é uma mistura homogênea. Aqui é uma liga, não tem só ouro, tem prata, tem cobre. Então a mistura é tão bem feita que a gente não percebe os seus componentes. Ao aço, a liga metálica, além de ferro, nós temos aqui, pode ter, por exemplo, carbono, outros metais presentes aqui. Terra, pessoal, terra, mistura heterogênea, né? Nós temos ali grãos em tamanhos diferentes, em cores diferentes. Olha que exemplo lindo! Nós temos aqui diferentes líquidos e a gente percebe pela cor quantos componentes tem. Mistura heterogênea. E o bolo que você preparou hoje, hein? Ou está pensando em fazer mais tarde? Olha, a massa do bolo. A gente sabe que para fazer a massa de um bolo, nós precisaremos utilizar diversos componentes. Mas a hora que a massa está pronta, aqui está o trigo, aqui tem o leite, a manteiga ficou aqui. Não. Então é um exemplo de mistura homogênea. Bom, já sabemos, não vamos ter nenhuma dúvida em observar no nosso dia a dia, observar na nossa casa. É uma mistura homogênea, é uma mistura heterogênea, é uma solução ou não, porque nós agora já temos esta informação. E não se esqueça que eu vou esperar você na próxima aula e um outro recado muito importante. Acesse a plataforma SMED-GV. Basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no canal do YouTube SMED-GV. Até a próxima. Tchau!